Fala aí, pessoal, Paulo Carvalho de novo. Finalmente o vídeo sobre o tal do bônus, né? O tão amado e tão odiado bônus. Eu vou colocar aqui a minha posição quanto a isso, né? É o que eu passo para todo mundo quando vem me perguntar, né? É uma posição muito óbvia, certo? Vai ter muita gente falando merda aí. Ah, ele quer que tu pegue o bônus, que ele quer que tu fique preso na corretora. É tanta falação, cara. De cara que entrou ontem no mercado. Hoje ele já é Antônio Trader, Carlos Trader, João Trader. Tô citando Paulo Trader. Tô citando nomes que tá me vindo na cabeça, né? Que eu já citei em outros vídeos já. E o cara entrou ontem, já acha que sabe de tudo, não sabe bosta nenhuma. Por perde dinheiro, vem chorar no meu ombro. Hoje dia 11/8/2015, né? Aí dólar 3,50, 3,49,8, bombando, e a tendência aqui não é de baixar, meus amigos. A tendência não é de baixar, muito pelo contrário. A agência corta a nota do Brasil, né? O que já é para ter acontecido há bastante tempo. Aconteceu agora. Vamos falar sobre o bônus então. Mas antes eu quero mostrar um negocinho aqui muito bacana. Muito bacana não, né? Não vou dizer que é muito bacana, que eu não conheço o cara. Mas pra ter uma ideia do que falava, quando eu falava que eu era louco entrar nesse negócio, e me perguntam qual a garantia disso. Cara, antes de tu me perguntar qual a garantia de retorno, me responda qual a garantia de retorno no teu trabalho, no que tu faz. Depois tu me responder isso, eu te respondo dentro desse mercado, certo? Primeiro me responda a garantia que tu tem no que tu faz. Eu não sei o que tu faz, me dá a tua garantia, né? Nunca faça uma pergunta que tu não vai saber a resposta dentro do teu negócio, né? Tu pode me dar garantia, como esse rapaz aqui deveria dar, né? O cara tá pagando R$300 para quem arrumar um emprego para ele, né? Então, e tem vários amigos meus, amigos mais conhecidos, né, do que amigos, que hoje estão pagando 200, 300, estão pagando, olha, estão dando muita coisa aí para conseguir um emprego, né? O que diziam para mim há 3, 4, 5 anos no máximo atrás, por aí, que eu era louco, né? Que eu estava fazendo uma coisa que era insegura, e eles estavam com a segurança do emprego deles. 80% desempregado hoje, meus conhecidos, né? E esse rapaz paga R$300 para quem arrumar uma vaga, uma cerâmica, e paga R$200 se arrumar em outra empresa, não sendo cerâmica, deve ser. Aqui daí diz, eu cheguei a ler antes, né, que o cara tem curso e tal, tem o ensino médio, blá 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 blá, e tem vários aí com doutorado, né, em qualquer ramo, e o cara desempregado. Beleza. Tá aí, né? Quem é que é o louco agora? Quem é que é o louco agora? Isso que eu pergunto sempre pros meus conhecidos. Quem é que é o louco agora? A crise aí, o dólar bombando 3,50, eu ganhando dinheiro com isso. Não estou preocupado, juro que eu não estou preocupado, né? Uma estabilizada é boa, por causa que isso daqui eu ganho por um lado, mas perco por outro lado dentro da inflação aqui dentro do país, né? Tem cara que acha que o cara só ganha, tá? O dólar tá subindo. Claro que estou ganhando muito mais que se eu tivesse com dinheiro em real, que eu tava fudido. Mas tá aí, ó, os caras pagando para ter emprego, certo? É parcelado, se alguém conseguir emprego pro cara aqui, ó, R$300 ele não vai pagar de cara, né? Depois que ele receber o salário dele lá, ele vai pagar para vocês. Quem tiver, é só entrar em contato aqui com o Barbosa, né? O Barbosa está procurando por emprego. Uma coisa que era garantida, uma coisa que era certa, né? A certeza que as pessoas sempre procuram no mundo de incertezas. O mundo é de incertezas, né? Ele é de probabilidade. Tem que puxar sempre a probabilidade pro teu lado, sendo no mercado, no negócio que for no mundo, tu tem que puxar a probabilidade pro teu lado. Nunca tu vai ter 100% de certeza, nem na poupança, né? Como eu já falei isso. Então vamos lá. Aqui também no próximo vídeo quero fazer sobre a parte das corretoras, né? Sobre a parte das corretoras, quando que elas mandam e quando que elas não mandam tua operação para dentro do mercado, né? Isso é uma coisa que nunca foi abordada, porque ninguém sabe disso, ninguém faz ideia disso, só falam merda no YouTube, em site, essa bosta toda que tem aí, né? E te convidam a sair. Eu vou te provar por A mais B. Vai ficar, o cara que fala, convidar para sair, ele vai ficar sem chão,
me responder isso, né? Eu vou fazer no próximo vídeo. Esse eu quero fazer sobre o bônus. Até vou mostrar aqui. A primeira parte que eu fiz, que eu falei sobre as corretoras de opções binárias, eu até tenho, só que eu mostrei só a parte, né, de quando a corretora começa a mandar as operações para o mercado e tal, que ela vê que o cara realmente sabe operar, que o cara é bom, né. Tá aqui no meu canal aqui, já botei já com o meu nome já para ir direto pro meu canal. Vamos lá direto pro meu canal. Deixa eu fechar o MetaTrader aqui que eu acho que tá dando uma pesada. Tá dando uma acompanhada no ouro aqui, a queda ali. Fala aí, meu povo, que é o Paulo Carvalho de novo, em comparação ao dólar, ao dólar real, não. Quero fazer esse vídeo agora. Esse vídeo vai ser aqui. Quem dá uma procurada, eu já fiz sobre uma parte, então eu não vou explicar essa parte de novo nesse próximo vídeo, que eu quero fazer explicando isso, né? Uma parte já tá, a parte principal já está explicada aqui, né? Agora a outra parte que eles falam que vai ser convidado a se retirar, que as ordens não são mandadas pro mercado, que tu tá jogando contra a corretora, essas coisas medíocres que fazem, as coisas que se tu jogasse contra a corretora todo dia, uma corretora pelo menos ia quebrar, meu camarada, uma pelo menos no mês. Agora tu sabe de quantas corretoras que quebrou pra falar uma bosta dessa, né? Aqui tá a primeira parte que eu falo sobre isso, tal, que eu expliquei, e eu quero fazer a próxima agora. Sobre as operações que não são mandadas, porque elas não são mandadas e que é tudo legal, tudo feito dentro da legalidade. Tem operações que não são enviadas diretamente para o mercado, elas são legais, totalmente legais, certo? Então vamos aqui. Quanto ao bônus, vamos falar do bônus, né? Glorioso bônus. O que acontece? Sempre a pergunta que me fazem: cara, mas que tu me aconselha, eu pego o bônus ou eu não pego o bônus, né? Eu nunca falo pra pessoa, pega o bônus, que é muito bom, vai lá e pega o bônus. Por quê? Porque vai ter os babaca, né? Vai ter os babaca. Ele fez tu pegar o bônus pra te ficar preso na corretora. Ficar preso na corretora. É um cara que não, certamente não conhece bosta nenhum de investimento medíocre, investimento aqui do Brasil. Um LCI da vida, né? Um LCA da vida, onde tu investe teu dinheiro, eles te pagam um percentualzinho um pouco melhor do que uma poupança, mas o teu dinheiro fica atrelado ao banco durante 2 anos, 3 anos, né? Isso vai de acordo com cada banco, de cada sistema, e o pagamento, a tendência é sempre ser maior de acordo com o tempo que o teu dinheiro vai ficar no banco, tá? Se não conhece LCI, LCA, dá uma procurada, vários outros investimentos, tesouro direto, uma cacetada de investimento aí, que vai pagar uma mixariazinha a mais do que na poupança, mas isso é Brasil, né, tá? Então o que acontece? Sempre que o teu dinheiro ficar atrelado a uma certa situação, eles podem te pagar mais. Isso é uma questão muito óbvia, meu amigo. Isso é uma questão muito óbvia, né? Isso é muito óbvio. O que acontece? A corretora, ela dá um bônus dependendo do valor que tu investe, dependendo de toda uma situação, dependendo da corretora, ela te dá um bônus de até 100%, né? De vez em quando passa, a maioria das vezes é menos, né? Mas em geral é 100%. O que acontece? O cara vem e me pergunta, vale a pena ou não pegar o bônus, né? A minha resposta da minha pessoa, eu sempre pego. Bônus é sempre muito bem-vindo. Se vocês quiserem meter 1 milhão em bônus lá, pode botar bônus, cara. Pode botar 1 bilhão. Pode me passar o Bill Gates, George Soros, o Warren Buffett, tudo em bônus pra mim, cara. Eu quero bônus, pode meter ele. Eu nunca vou negar bônus, pode mandar, né? Só que se tu não quiser pegar o bônus, ninguém te obriga, certo? Que as pessoas têm costume de... O que acontece? Vai lá, pega o bônus, ganha dinheiro, muito bom o bônus, não sei o que, vai lá, ganha dinheiro. Tá maravilha, tô ganhando dinheiro. Esse camarada não vem falar nada pro cara. O cara que vai lá, pega o bônus, perde dinheiro, porque eu perdi por causa do bônus. Porra, ele perdeu porque dobrou o valor do capital dele, né? É ridículo o cara falar disso. Que ele perdeu por causa do bônus, né? Isso é ridículo, isso é medíocre e mesquinha, né? De gente que não sabe aceitar os erros, né? Coloca sempre desculpa em alguém, como eu já falei já várias vezes. O que acontece, cara? Quando tu vier me perguntar
pego ou não pego bônus, o que acontece? O dinheiro, eu sempre deixo muito claro, eu não me engano ninguém pode vir falar nunca que eu não falei isso, né? O bônus sempre está atrelado a termos e condições da corretora. Claro que tu não vai investir 500 hoje, pegar um bônus de 100% que daria mais 500, e amanhã tu vai sacar 1000, né? Eu não sei em que planeta que o cara vive achando uma coisa dessa. Tem cara que acha uma coisa dessa. Tu investiu $500, a corretora te deu um bônus de $500, ninguém operaria mais. No outro dia tu ia investir 1000 para pegar um bônus de 2000 para sacar no outro dia, depois ia investir 2000, todo mundo bilionário, né? Trilionário com os anos. Isso é ridículo, uma pessoa pensar uma coisa dessa é totalmente acéfala. O que acontece do bônus? Ela te dá um bônus, certo? E dentro desse bônus, ela te cobra um volume de negociações. Por quê? A cada operação que tu faz, a corretora está ganhando. Indiferente de enviando a ordem para o mercado, que vai ser para o próximo vídeo, ou não enviando ou não enviando. A enviando eu já fiz o vídeo, a não enviando eu não fiz ainda, né? Até falei no vídeo que eu ia fazer isso e tal, que tinha a parte que ela não enviava, mas indiferente ela está ganhando por operação que tu está fazendo. Digamos que ela pague 80% a cada operação, ela está ganhando dentro daqueles 20 que sobram, ela está ganhando 15%, 5% para o mercado, dependendo se ela está mandando para o mercado. Se ela não está mandando para o mercado, ela está ganhando 20% total, né? Então ela está ganhando a cada operação que tu faz, cara. Então eu acho que é muito pouco, 20%. Imagina milhões de pessoas operando, milhões de dólares rolando nessas operações, e a cada operação, ele só para te ceder uma plataforma, eles estão ganhando 10, 15, 20%. Que fosse 1%, cara. Consegue imaginar? De milhões, bilhões rolando por dia, e eles ganhando 1% que seja de bilhões só para te ceder a plataforma, certo? Dentro disso, tu vai fazer um volume de 30 vezes em média. Isso varia de corretora para corretora. Sempre olhem os termos e condições quanto ao bônus. Até porque se eu falar que hoje vai ser por uma corretora, não vai ser para outra corretora. Se eu der um exemplo exato, né? Vai ser para uma corretora e não vai servir para outra. E vai servir para uma corretora hoje, dia 11/8/2015. Isso pode ser mudado depois, né? Digamos que tu entrou hoje, 11/8/2015, claro, tu vai pegar com aqueles termos e condições. Mas digamos que a pessoa que entrar lá no dia 10 de outubro de 2015 e tiver mudado os termos e condições, ela vai pegar com aqueles termos e condições, né? Vale sempre os termos e condições de quando tu entra, quando tu investe, os termos e condições daquele dia. Então por isso eu vou dar um exemplo exato. Mas normalmente não foge muito disso. É um pouquinho mais, um pouquinho menos. 30 vezes o valor do bônus. Às vezes é 40 vezes o valor só do bônus, né? Às vezes é 30 vezes o total bônus de investimento. Isso tem que cuidar, né? Isso tem que cuidar se é do bônus e do investimento, né? Ou se é só do bônus, o turnover, o volume de negociações, né? Que é chamado por ele de turnover. Sempre cuida se ele é 30 vezes, porque um volume de negociação de 40 vezes só o bônus vale mais a pena do que o volume de negociações de 30 vezes o valor total. Depende também de acordo com a quantidade de bônus que tu vai pegar, né? Se o volume de negociações é incluindo o valor do investimento e do bônus, sempre pega 100% de bônus, por causa que tu vai ter que pagar por uma questão óbvia. Tu investiu lá $300, $500, tá? Tu investiu $500, tu pegou, vamos botar $100 de bônus, tá? Tu pegou $100, tu vai ter que fazer um volume tanto do 500 quanto do 100, né? Então se tu pegou, se a corretora ela tá falando, ela tá te passando que o volume de negociação é em cima tanto de saldo, né, do saldo e do bônus, que do saldo do bônus, se ela tá o volume de negociação, o turnover, ele é baseado em saldo mais bônus, né, digamos $600 nesse caso, não pega menos de 100% de bônus, ou não pega nada. Ou não pega nada, ou pega 100% de bônus. Se o volume de negociação é só atrelado ao bônus, pode pegar 10%, 20%, 30%, 50%, porque ele é só atrelado ao bônus, certo? Isso por uma questão óbvia, eu não preciso desenhar nada aqui para as pessoas entenderem. Isso aqui é uma questão muito óbvia, né? Então preste sempre atenção quanto a isso. Quando a pessoa me pergunta, pego ou não pego bônus, o que é bom para mim? Pô, cara, eu não conheço cada um pessoalmente, né?
maioria das pessoas nem elas mesmas se conhecem muito bem. Então o que acontece? Quando tu está entrando dentro do mercado, tu tem que saber o que tu pretende com ele. Se tu pretende te manter no mercado, é uma questão óbvia que é bom pegar o bônus. É uma questão óbvia, é uma coisa ridícula de responder. É uma coisa ridícula. Pô, cara, uma criança vai chegar, vai dar na tua cara assim, pega essa porra, cara. Né? Já se tu quer entrar, dar uma jogadinha, uma brincadinha, eu digo jogadinha porque o cara que quer entrar fazer 2, 3 operações, depois sair, pra depois pagar R$ 300 pra conseguir emprego, igual o camarada aqui, né? Pra esse cara aí, não pega bônus. Não pega bônus. Tu quer, vai lá dar uma brincadinha lá, tá, daí tu diz lá, Cristóvão Trader, tu bota lá só porque tu só quer falar mesmo que tu é alguma porra, não é bosta nenhuma, não pega bônus, né? Isso depende da tua pretensão quanto ao mercado. O que aconteceu comigo logo lá no começo que eu comecei a investir, né? Eu pensei, não vou pegar o bônus. Pô, não tinha vídeo nenhum no YouTube, não tinha nada, como eu já expliquei, né? Foi tudo na raça mesmo, no peito da raça. E sem encher o saco de ninguém e sem ninguém mexer no saco. Fui lá, investi, pensei, não vou pegar esse porra desse bônus, né? Não sei como é que foi, sei que tem que fazer um volume lá e tal. Na minha inocência não tinha nada. Tu poderia procurar em qualquer negócio há mais de 3 anos atrás. Não tinha nada, cara. 2 anos e pouco atrás já não tinha nada. Nada. Se bem que depois com o que veio, né, eu preferi o tempo que não tinha nada. No YouTube e em sites em geral. Site, blog, toda essa bosta aí. O que aconteceu? Não peguei o bônus, comecei a operar. E só me ofereceram no início, depois não podia pegar e tal, não peguei o bônus. Tinha uma semana, se não me engano, para me decidir, acabei não pegando, né? Não peguei o bônus. Comecei a fazer operação. Operei. Fiz o volume do bônus. Sem pegar o bônus, mas eu fui lá fazer os cálculos, fiz o volume do bônus. Continuei operando, tô indo bem, nem pensei em bônus, né? Operei. Fiz 2 vezes o volume do bônus. Eu comecei a pensar quanto que eu teria. Eu já tinha feito 2 vezes o que eles me pediam no começo do bônus. Eu comecei a pensar, eu sacaria esse dinheiro? Né? Não, eu sou uma pessoa que tem os pés no chão, né? Não que eu não saque dinheiro, né? Mas eu não ia investir no negócio para dar uma jogadinha, sair fora e depois pagar R$ 300 para alguém conseguir emprego para mim, né? Eu tava determinado a viver desse mercado. Se eu ia conseguir ou não fazia ideia. Mas eu sou chato, eu sou insistente pra cacete. Eu tenho na minha mente, eu não sei, mas se eu tivesse ido mal, eu pra desistir de uma coisa é a coisa mais rara do mundo, né? É mais só a coisa desistir de mim do que eu desistir da coisa. Então o que acontece? Fiz o investimento na época, cerca de 300, 400 dólares. Eu não me lembro exatamente quanto eu investi, mas vamos colocar aqui, lá, isso é mais de 3 anos atrás, não me lembro exatamente. Mas o valor, digamos, $500. Se não me engano, foi alguma coisa assim que eu investi. Claro, o dólar na época era R$ 2, 2 uns quebradinho. Investi $500. Se não me engano foi isso, mas se não foi perto disso. $500. Se eu tivesse pegado bônus, né, eu fiz todo aquele volume que eles pediam na corretora. Na época, se não me engano, era 20 vezes, né, 20 vezes os $500. Eu fiz todo o volume de negociação. Se eu tivesse pegado o bônus, eu teria $1.000. Eu peguei, fiz todo aquele volume, né, e quando eu terminei aquele turnover, o primeiro, né, que eu não me liguei na hora, eu fiz, não me liguei. No segundo, depois passando o segundo, já comecei a me ligar. Quando eu estava já no segundo turnover, eu comecei a prestar atenção nisso, né, porque na hora eu queria operar, queria aprender, queria entender o negócio, como é que funcionava, e fiquei meio cego nessa situação. Se eu tivesse pegado bônus na época, eu poderia ter feito o dobro do que eu fiz no primeiro turnover, né? Não lembro exatamente, mas se não de $500 eu fui parar. Quando eu terminei o turnover, eu estava em 4.700, era quase $5.000. Era uma coisa perto de $5.000 quando eu terminei o primeiro turnover, né?
De 500 dólares que eu tinha investido, estava em cerca de 5 mil dólares. Eu não vou dizer o número exatamente agora para não mentir, né? Por causa que não faz bastante tempo. Mas estava em cerca de. Eu me lembro que eu fiz toda a conta lá na época lá e fiquei puto da cara comigo mesmo. Se eu fiz 5 mil dólares com 500, se eu tivesse 1000 dólares e fizesse proporcional às operações, eu teria 10 mil dólares. Né? Eu estou arredondando para 5, certo? Foi uma coisa perto. Eu teria 10 mil dólares. 10 mil dólares eu teria. E se eu tivesse, na época, terminado o primeiro turnover, eu teria 10 mil dólares, né? No primeiro turnover. Se na época eu tivesse sacado esses 10 mil dólares, reinvestisse e pegasse um novo bônus, né? Tirasse e reinvestisse, se fosse em outra corretora que seja, né? Numa corretora nova que seja. Pegasse esses 10 mil, tirasse. Não, eu continuei operando, né? Continuei com 5 mil lá, continuei operando. Daí fiz um saque de 1000 dólares, alguma coisa assim, eu continuei operando. Mas se eu tivesse pegado esses 10 mil, reinvestido, né? Depois até o segundo turnover eu tava com. Até não fui, eu fui melhor até no primeiro do que no segundo. No segundo eu tava com 7 mil. Fui para 7 mil e alguma coisa, né? Se eu tivesse pegado o bom, eu teria com 10 mil já no primeiro turnover, podendo sacar, reinvestindo e botando 10 mil de novo e pegando outro bônus de 20 mil dólares. Outro bônus de 10 mil dólares, o que daria 20 mil dólares. E eu lá operando com 5. Eu não fiz isso, eu fiquei operando com 5. 5 mil dólares. Daí fui a 7 mil e pouco. E se eu tivesse sacado esses 10 mil, reinvestido, pegado os 20 mil e desses 20 mil continuasse operando para até fazer o outro turnover, o outro volume de negociações, de 5 mil eu fui para 7, de 20 eu teria ido para 30 mil dólares, 35 mil dólares, uma coisa assim. Enquanto isso eu estava com 7 mil dólares, né? Se eu tivesse investido, sacado, terminasse o volume de negociação. Aí eu comecei a raciocinar que nem gente. Tava com a cabeça fria, já estava operando, já estava com estratégia boa para meter no negócio. Saquei, vi que a corretora pagava. Na época era uma situação. Hoje o cara diz: eu sei que tu já passou por isso, não sabe bosta nenhuma. Quando eu comecei não tinha ninguém. Apesar que até hoje só tem eu, né? Tem um monte de fraude aí, eu não vou ficar perdendo meu tempo falando de fraude de conta fake, né? Mas eu comprovo, eu mostro para qualquer um, como eu já falei em vários vídeos, né? Não vou ficar mais perdendo meu tempo com isso. Agora tem conta fake para tudo que é lado. Os caras estão arranjando várias coisas para mostrar conta fake, né? Tanto que eu vendi no meu último vídeo, eu vendi 60 mil dólares para mostrar a diferença que é uma conta real, uma conta fake. Eu vendi 60 mil reais pro Adriano. O Adriano na época até me comprou a 3,30. Hoje o Adriano ganhando dinheiro sem. Adriano, sacanagem, né? Falei pro Adriano: cara, eu vou te vender 3,30 porque essa porra vai disparar. E o Adriano pode colocar comentário, se ele ver o vídeo aí. O Adriano lembra, se colocar comentário aí embaixo que eu avisei. Eu falei pra ele: essa porra vai disparar, cara. Eu tô te dando 3,30. Até tava 3,25, alguma coisa assim. Eu falei: essa porra vai disparar, cara. Tu vai ganhar dinheiro só nessa merda aí. Não posso te vender a menos do que isso. Tá aí, ó, 3,50. O Adriano ganhou dinheiro mesmo se de repente você não fez nenhuma operação até hoje. Coisa que ele fez, né? Eu continuo conversando com ele, tenho contato com ele. Mas se ele não tivesse feito nenhuma operação até hoje, eu tava ganhando dinheiro. Porque ele me comprou a 3,30 na época. E teve cara que lá, quando tava 3,20, não quis me comprar porque ele ia esperar baixar. Ele tá até hoje esperando baixar, né? O Adriano comprou 3,30, foi pra 3,50. O cara tá esperando até hoje baixar. Ele pegou lá, tava 3 reais, 3,10. O cara não vai esperar chegar a 2,50. Senta e espera, morre esperando, né? Morre esperando. Foi 3,50. O Adriano se deu bem nessa jogada, nessa parada aí. Perdi dinheiro, né? É um mercado de risco, meu camarada. É um mercado de risco. Se fosse mercado de certeza, eu ia dizer pro Adriano: Adriano, eu tenho certeza que no dia 11/8 isso vai estar 3,50, então eu vou te vender a 3,50, né? Chegou a passar até de 3,50 semana passada. É um mercado de risco. Eu tive o risco, eu perdi dinheiro nessa venda para ele, né? Mas eu tenho plenas certeza do que está acontecendo. Eu tenho o domínio dessa situação. Eu sei do risco de tudo. A pessoa que não sabe que é idiota, que fica perdendo tempo, né? Mas eu não vou perder aqui, é o que vive perdendo dinheiro. Nos Estados Unidos já tem aquele negócio do Super Sun, que o Super Sun falava no japonês até time is money, tempo é dinheiro. Tu tá perdendo tempo, tu tá perdendo dinheiro, né? É uma outra visão, né?
uma outra visão de negócios. Então o que acontece? Vendi pro Adriano, o Adriano se deu bem aí. 3,30 foi, chegou a passar de 3,50, foi a 3,55, 3,57, alguma coisa assim. Chegou perto de 3,60. Então essa é a questão do bônus. Tô falando pra alguém pegar bônus, não tô falando pra ninguém pegar bônus pra não vir encher meu saco. Tu quer pegar, pega, tu não quer pegar, tu não pega. Mas é uma questão óbvia. Pergunta pra ti mesmo. Quando eu cheguei naquele ponto, eu pensei, porra, cara, quanto que eu poderia ter, cara? Eu tava muito feliz, pô, cara, $500 foi a 7 mil e lá vai pedrada. Algum volume também, alguma operação eu fiz, né? Foi a 7 mil, pô, cara, é uma coisa fenomenal pra mim na época, fenomenal. Mas depois, daí eu comecei, deu um tempo, daí saí tomar uma cervejinha, comemorar e pá, e comecei a pensar se eu poderia melhorar isso, né? E daí eu pensei, a melhora tava na minha cara, né? Mas eu tava, pô, muito por aprender, por investir, nem era por sacar ou não sacar, né? Mas eu conhecia um mercado completamente novo, né? Se hoje tu acha que o mercado é novo, tu não tem ideia do que é aquela época. O cara tinha que ter culhão mesmo para investir nesse mercado. Hoje em dia o cara acha que ele tá fazendo uma grande coisa. Acha que o cara tá inovando. Claro, Brasil, questão Brasil em geral, o cara é foda, né? Mas o cara que investiu naquela época lá era culhão mesmo. Tinha que ter culhão para fazer. Coisa para homem mesmo. Então o que acontece? Eu comecei a fazer a conta do quanto eu teria. Bateu uma depresinha, né? Mas eu aprendi pelo menos ali. Eu poderia ter, de repente, até hoje tá cego ali fazendo. Daqueles 7 mil. Hoje eu estaria com um décimo do que eu tenho, né? Então isso que eu comecei a fazer. Eu fiz, eu bato o volume do turnover, saco, reinvisto, trabalho com mais de uma corretora. O que eu fiz também? O que é bom fazer também? Pá, cara, mas eu quero um negócio mais a curto prazo e tal. Mas eu quero também, vou deixar uma parte para longo prazo. Faça um investimento numa corretora sem bônus, valor X. 250, 350, 500 pila, $500, faz numa outra investimento X, te programa pro negócio, né? Naquela tu pega bônus, uma tu faz a mais curto prazo, tu faz a mais longo prazo. Eu fiz isso uma época também. Hoje eu pego bônus em tudo que é lugar. Onde eu tiver, manda bônus, manda bônus. Ah, nós temos uma promoção de 100%, manda 100%, manda 1000%, manda 1.000.000%. Pode mandar porra que for, que nós vamos fazer esse volume de negociação aí, né? É dinheiro, a corretora está ganhando por operação. Esse bônus acaba se pagando. Tu entende? Se tu não pega o bônus, a corretora está ganhando igual. A corretora está cagando, cara. Se tu vai pegar bônus, senão não vai pegar bônus. A corretora está cagando. Quando eu falo corretora, eu falo corretora mesmo. Porque o que vai acontecer? O cara vai me vir, mas a option não sei o que, 327, 51, trade binary, não sei o que. Falou, me insistiu para pegar o bônus, me enfiou o bônus. Eu tô falando de corretora, tá? Tô falando de corretora, não tô falando de qualquer lixo. Tô falando de corretora, né? Acontece, é um atrativo, né? O cara que tá ligando para ti, para ele quer para ele é uma venda, né? Para ele é contratado da corretora para fazer como um gerente de banco, né? Como qualquer pessoa que trabalha num banco, ele é contratado pelo banco para fazer, né, para ter atrativos para pessoa, para o cliente ficar no banco, por causa que a corretora ganha. Cada operação que tu está fazendo, ela está ganhando, cara. Ela não está fazendo nada, só está te cedendo uma plataforma, né? E ela está ganhando dinheiro. Quanto mais gente estiver dentro da corretora, para ela muito melhor. Isso é uma questão óbvia. São várias questões óbvias, né? Então acontece. Esse cara, ele vai te falar dos atrativos que tem e tal, né? Não querendo pegar, ele não vai chorar por causa disso, né? Ele não vai chorar por causa disso. A corretora muito menos, né? É uma corretora muito menos, né? Tu mantendo o teu dinheiro na corretora, assim como o banco, ele tá cagando se tu vai investir em LCI, LCL, tu vai botar na poupança. Eles querem que tu deixe o dinheiro no banco, né? Eles querem o dinheiro, no caso do banco, eles querem trabalhar com o teu dinheiro. No caso da corretora, ela tá ganhando muito mais do que qualquer banco, né? Ela tá ganhando, cada operação que tá fazendo ali, ela tá metendo, né? Então é simplesmente isso que acontece, né? Então quer pegar bônus? Pega, cara. Não quer pegar, não enche meu saco. Eu tô só te mostrando uma questão óbvia, né? Uma questão óbvia. Eu nunca falei pra alguém assim, vai e pega o bônus, pega por causa que é bom. Eu sempre mostro os dois lados do negócio, né? Uma questão óbvia, o cara perguntar pra mim, a minha opinião, eu pego, cara. Se quiser dar 1 trilhão de bônus na corretora, alguém de corretora estiver ouvindo agora, nós vamos te dar um quadrilhão de bônus. Pode mandar, cara. Pode botar na minha conta 1 quadrilhão de bônus. Foda-se. Foda-se. Eu vou fazer muito dinheiro em cima disso. Eu
vou fazer muito dinheiro em cima disso, então não tô preocupado, cara. Meu negócio, isso daqui é um investimento. O cara vai lá, ele aluga um negocinho para fazer um negócio próprio dele, né? Ele vai lá investir 10, 20, 30 mil, ele fica 300 anos, né? Com uma probabilidade de quebrar muito grande, né? Mas ele fica 300 anos até ele começar a ter algum lucro sobre aquilo. Fala em bônus aqui, ele quer investir $100, né? Ele quer investir $100 aqui, né? Daí ele quer pegar, mas deu bônus, eu vou ficar preso na corretora. Pô, cara, tu tá fazendo lucro a partir do primeiro dia que tu sai operando. Lucro ou perda, claro, isso vai de acordo com a operação, né? Assim como o negócio que tu tá fazendo próprio, o cara pode quebrar, pode fazer ele gastar 10, 20, 30 mil e ainda ter prejuízo ainda com os gastos que ele tem diário, né? E perder 50 mil no negócio próprio, 100 mil, 200 mil, sei lá, dependendo do negócio do cara. Então eu tô passando simplesmente uma questão óbvia, né? Eu não tô falando pra ninguém vai lá e pega, porque o cara vai me dizer que tu falou pra mim pegar o bônus daquele vídeo. Eu vou mandar tu muito longe, cara, muito longe, né? Vou te mandar longe mesmo. Então eu tô passando a minha questão, né? O que aconteceu comigo é uma questão óbvia, cara. Eu quero me manter no mercado. O cara me pergunta o que eu acho, ele pegar o bônus ou não. Cara, tu pretende se manter no mercado? Claro que sim e tal. Mas tu quer investir ali, já sacar? Não, eu quero esse dinheiro. O cara tá ciente nesse processo. Assim, eu quero investir, eu quero fazer operação, eu quero ganhar, eu quero viver desse mercado. Pô, então eu não preciso responder, né? Não preciso responder. Se tu quer entrar dar uma jogadinha, uma brincadinha, e pra botar no outro dia o teu nome, passar de Sebastião para Sebastião Trader, não pega bônus, né? Investe num dia, vai lá, faz duas operações de $5, né, em 60 segundos, bota Sebastião Trader no Skype, no Facebook, na puta que pariu, e depois no outro dia tu saca, pronto, final, e para com o negócio de super trader porque tu fez duas operações, pronto, né? Então tá respondido a questão do bônus, uma questão muito óbvia, né? Esse vídeo sempre é para ficar curto, meus vídeos, mas eu acabo me passando. Mas vou ficando por aqui, passou até muito mais do que eu queria falar. Espero que tenha ficado bem explicado, né, o vídeo. Quem tiver interesse, entra em contato, tá aí abaixo meu Skype, meu e-mail, link de as corretoras que eu indico, né, pra operação. Quisendo bônus, pede lá o bônus pro corretor. Não quer, não pede bônus, não enche o saco de ninguém. Era isso daí. Até o próximo vídeo. Pretendo falar sobre as operações que não são enviadas para o mercado, dentro de total legalidade, certo? Um abraço a todos, vou ficando por aqui, até mais.